Muito bem, nós vamos conversar agora em relação às perspectivas para a construção civil aqui no país. Nós tivemos recentemente mudanças no governo do Estado, mudanças no governo do Brasil, e isso aí gera uma expectativa nas empresas, no empresariado, sobre como é que serão os programas habitacionais desses dois governos, os incentivos também às construtoras, aos empreendimentos. Afinal de contas, a construção civil é um setor importantíssimo aí da nossa economia. Para falar um pouquinho sobre essas perspectivas, nós já estamos aqui no estúdio com o Gerson Hatke Júnior. O Gerson, ele é o proprietário, o diretor da Prodifer, a Prodifer que é especialista em aço e ferro para a construção civil e também para o setor da indústria. Bom dia, seja bem-vindo, Gerson. Bom dia, obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos, acho que a gente sempre falando sobre economia aqui no Jornal da Manhã e agora numa fase de expectativas em relação ao que vai acontecer nos próximos meses. Sim, toda a cadeia está bem otimista, né? Agora até com essa volta do programa Minha Casa Minha Vida. Então, as perspectivas aí são bastante boas, né? Nós temos aqui na nossa região várias empresas que atuam nesse setor da construção civil. Temos o setor das cerâmicas, que é muito forte, e também de outros produtos para a construção civil. E a gente percebe que há um otimismo baseado no que aconteceu em governos anteriores, do mesmo grupo, aí do PT, em que havia um incentivo maior à questão dos programas habitacionais, do setor de moradias? Sim, com certeza. Eu acho que o investimento do próprio governo federal em infraestrutura, isso puxa toda a cadeia, né? Então, até as pequenas empresas acabam se beneficiando de tudo isso. Então, a gente está praticamente aí há 3 meses do novo governo. Então, tem bastante coisa para fazer aí. Há um impacto geral, né, Gerson? A questão também dos empregos que são gerados pela construção civil, a movimentação econômica. Sim, com certeza. E o governo passado não foi um governo ruim, mas foi um governo que deixou um pouco de investir em infraestrutura. Então, teve muito investimento de recurso próprio, da própria iniciativa privada. E agora, esperamos que nessa questão de infraestrutura aí, movimente bastante. Você também fornece estruturas para o setor industrial, né? Sim. Você tem percebido também um otimismo em relação à indústria, a investimentos, ampliações nas empresas? A ideia é que isso aconteça mais para o segundo semestre. Então, existe um planejamento, todo mundo se comenta, houve um pouquinho de preocupação com relação à troca de governo. Então, a gente viveu e estamos vivendo um período aí de incertezas, principalmente na indústria. E agora, no segundo semestre aí, a gente espera que, pelo menos, ela puxe um pouco mais, né? Mas não que esteja parado ou desacelerado. Tem uma parada no momento da eleição, até se definir como vai ficar a política? Bastante. Então, aí a gente pode classificar que caiu em torno de uns 45%. Isso que a gente pode dizer pela nossa movimentação, né? E a gente conversa bastante com o fornecedor, com outros parceiros de negócios. Então, a visão praticamente era coletiva. Então, realmente deu uma desacelerada. Mas era mais por conta de incertezas aí da própria economia. Né? Da economia. A gente sempre ouve esses comentários em outros setores também, que chega o período eleitoral, infelizmente, o país para de 4 em 4 anos até se definir como é que vai ficar a situação na política. O Brasil começa a rodar depois do carnaval. É verdade. Estamos começando o ano, é por isso que nós estamos falando também de perspectivas para a economia, com o Gerson Hatke Júnior, ele que é da Prodifer, né? A gente está conversando um pouquinho sobre esse setor da construção civil. Bidu, tem perguntas? Com certeza, Gerson, bom dia. Bom dia. Você falava sobre a construção civil e as indústrias também que estão no mercado. Eu queria que você falasse com relação a Rio Claro, uma cidade com uma população de 200 mil habitantes, a construção civil em Rio Claro, o aparecimento de indústrias, está num nível de uma cidade de 200 mil habitantes ou Rio Claro ainda está abaixo? Ou seja, a construção civil acelerou em Rio Claro ou ainda está estacionada um pouco? Olha, Abdu, a construção civil ela deu uma acelerada principalmente na pandemia. Então, foi eu posso dizer assim, fora da curva, vamos dizer assim, a questão de investimentos nesse quesito. E para a indústria, sim, com certeza, a gente tem aí grandes empresas aqui que movimentam, que geram bastante emprego.
E o que favorece bastante com relação a essa parte de infraestrutura, de novas moradias. Rio Claro depende, não só Rio Claro, mas como toda a região, depende muito do governo federal, dos financiamentos, dos programas habitacionais, mas realmente está crescendo bastante. Bastante. Vocês viveram uma situação atípica na pandemia, né? Enquanto os outros Sim. setores tiveram que paralisar atividades, tiveram prejuízos, o setor da construção civil acabou tendo um ganho. Sim, com certeza. Foi um momento de 2 anos aí atípico, né? Então, todo mundo não sabia quando que ia poder voltar, quando que ia viajar, então preferiu investir na própria casa, ou mudar de casa, ou criar alguma forma de viver Uma melhor. área de lazer, né? Uma chácara, exatamente. muita gente foi por esse caminho. E a gente percebeu um boom, vamos dizer assim, na própria cidade, e eu acho que tinha demanda para todas as empresas da região, e a gente sentiu que isso movimentou muito, e até novos bairros surgiram, inclusive a gente participou de vários, e a gente vê que houve um bom progresso de lá para cá. E nesse caso é uma Na época da geração muito pandemia. grande de empregos, né? Bastante, bastante. Apesar da gente classificar aí, vamos dizer, isso com dados do próprio governo, né? De 13 milhões de desempregados aí, mas eu acho que agora está retomando, né? No seu caso, no caso da Prodifé, Gerson, você trabalha desde o do cidadão lá, do morador do bairro que está construindo a sua residência, realizando aí o sonho da casa própria, fazendo sua reforma, até grandes empresas, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem até um bordão aí que eu posso classificar que não importa o tamanho da sua obra, a Prodifé sempre tem uma solução que pode te atender. Desde o pequenininho ali, que ele precisa de 10 barrinhas ali, que ele vai fazer uma reforma, até as grandes construtoras a gente consegue atender. Você acredita que vai haver um incremento também nas atividades de empreendimentos particulares das construtoras? Olha, Quando começa a fomentar a parte do governamental, também acaba levando para o setor privado? Sim, eu acredito muito nisso, porque quando o governo ele começa a investir em infraestrutura, ou ele retoma isso, então as grandes usinas, as grandes empresas de maior porte, entram nessa cadeia para poder atender. E nisso, as empresas de médias e pequenas começam a atender outros projetos de menor importância, vamos dizer assim, e acaba organizando todo o setor. Então, a partir do momento que você começa a ficar com um setor mais organizado, tem demanda para todo mundo. Então, todo mundo consegue atender na sua faixa ali, e a participação do governo é fundamental, né? Então, é ele quem puxa praticamente toda a cadeia de investimentos. Mais alguma pergunta? Sim, claro. Gerson, no caso da Prodifer, o pequeno construtor procura vocês para adquirir o material. Vocês estão sempre orientando que tipo de material é o correto para ele levar, para poder a obra ficar de acordo com o que ele pensa? Vocês têm esse tipo de orientação também? A gente tem, mas ela não é tão significativa, porque o que acontece a importância de você definir o que vai ser usado e o que não vai ser usado corresponde e fica na competência do engenheiro. Então a gente é um executor. Então, por exemplo, às vezes se eu vou dar algum palpite, usa isso ao invés disso, isso aqui é melhor para você colocar na tua obra. Então sempre existe um risco aí de você avançar na área de outra pessoa, né? Então, como a gente não é especializado nessa questão, a gente, olha, se for o caso, procura um engenheiro ou contrata um engenheiro. Se você está com algum tipo de dúvida aí, se for algo assim que comprometa, por exemplo, a estrutura, então a gente prefere não dar tanto palpite nessa questão. E vocês estão nessa área há quanto tempo? 10 anos. Atendendo Rio Claro e região? Rio Claro e região, a gente vai até São Paulo, capital, e faz toda a região aqui do estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, né? Em relação aos valores, Gerson, a gente ouve muito que todos os setores acabaram tendo reajuste, nós tivemos aí uma questão da inflação, não é? No caso dos produtos da construção civil, houve um aumento também significativo nos últimos anos? Bastante, apesar do aço ser commodity,
a gente faz uma reflexão aí nesse período de pandemia aí, de um aumento de aproximadamente 210%. Foi alto, hein? Foi. Até pela falta do aço. Então houve oportunismo? Acredito eu que sim, pode ser que seja. E agora os preços já estão começando a equilibrar, vamos dizer assim. Então a demanda, como ela reduziu, então agora tudo começa a se enquadrar. O mercado vai se adequando. Mas eu acho que não foi só o aço, não. Foi praticamente toda a cadeia de produtos e suprimentos da construção civil, da parte de indústria. E basicamente não posso classificar o quanto teve de aumento no geral, né? No geral, nas outras áreas, mas no aço. No aço teve. Ferro, como é que ficou também esse mercado? Teve. Basicamente foi eu mesmo coloco índice. assim, o mesmo índice. E houve muita falta de sucata pelo fato do setor automobilístico ter reduzido, né? Por conta da pandemia, então a grande maioria ficou em casa. E 85% do aço é reciclado no mundo todo. Então aí acaba gerando não só o oportunismo aí, mas... Interessante para a gente entender como é que funciona essa questão do preço, da demanda, como é que as coisas vão acontecendo e todos os setores acabam estando interligados, né, na questão da economia. Sem dúvida. E a gente pode colocar o aço hoje, a importância dele e a construção civil também, a importância que esse mercado tem na economia, ela é bem significativa, né? Então a gente parte aí do primeiro da indústria como o setor automobilístico e o segundo a construção civil para você medir a economia de um país, né? Certo. Tomara que essas boas perspectivas sejam confirmadas ao longo de 2023, então, não é? Tomara. Tomara, nós estamos aqui todos positivos. Todos na torcida, com certeza, para comemorar aí em grande estilo os 10 anos da Prodifer. É isso aí. Quero agradecer a participação do Gerson Hatke Júnior, ele que é o proprietário, diretor da Prodifer. Nós conversamos um pouquinho sobre as perspectivas aí em relação à construção civil para esse ano. Gerson, obrigado pelas informações, um ótimo trabalho a você e a toda a equipe lá da Prodifer. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi bom estar aqui. Tenha um bom dia. Bom dia.